Olá, é sempre motivo de grande alegria estarmos reunidos aqui para mais uma resenha teológica. E hoje iremos refletir sobre o domingo, dia 18 de agosto de 2024. Já chegamos em agosto, um domingo repleto de excelentes mensagens, reflexões, repleto do poder da palavra de Deus. E aqui comigo, do meu lado direito, pastor Alcenir Mota, nosso pastor de missões. Pastor Alcenir, já está chegando o nosso Vida Sertão. O tubo está quase aí, hein? Já está chegando. Aqui pastor Vieira, nosso pastor sempre presente online e agora conosco aqui, esse tempo no Rio de Janeiro, abrilhantando então a nossa mesa aqui. Uma alegria sempre ter o irmão conosco para falarmos sobre o nosso domingo. E você sabe, aqui nós começamos muito cedo, 7 da manhã, com momentos com Cristo. E o pastor Israel está trazendo então estudos sobre as mulheres da Bíblia. E esse domingo então ele nos trouxe a esposa de Manoá. A esposa de Manoá, interessante que não tem o nome dela, conhecemos como a esposa de Manoá, mas foi uma mulher muito importante, é uma mulher muito importante na Bíblia e podemos aprender muitas lições importantes com ela, né? Quais? Ei, pastor Alcenir, começando contigo aqui. Samir Vieira, ela, apesar de não ter o nome, né, mostrou ali ao guiar o seu marido, né, que fica claramente, o pastor Israel deixou isso bem evidente, né, tinha uma má teologia. Manoá tinha uma má teologia, ao contrário, a sua esposa tinha uma boa teologia. E através dessa boa teologia, desse bom relacionamento com Deus, desse relacionamento com Deus, ela pôde orientar o seu esposo e não deixar que ele cometesse erros, né, que ele se desviasse. Então, em vários momentos, ela foi aquela mulher que pôde orientar, guiar, dirigir e esse ponto de equilíbrio ali na vida do seu esposo. E fica muito evidente, né, Samir e Vieira, o quanto nós devemos agradecer pelas nossas esposas, né? A esposa, ela sempre nos dá aí essa direção, nos ajuda na nossa caminhada, e eu acho que o maior exemplo, né, de Manoá, realmente, da esposa de Manoá, foi essa de poder ter dando esse equilíbrio ali nas decisões de Manoá, que em muitos momentos foram equivocados, foram errados, mas a sua esposa acabou fazendo com que ele se corrigisse e voltasse ali ao prumo, né? É isso, pastor Vieira. Sensacional. Sensacional, né? Muito bem. Deve uma síntese aí. A esposa, a importância para o marido, porque, inclusive, me encheu de esperança, porque ela é uma mulher anônima. Mas, aí, associando exatamente isso que o Alcenir colocou, porque muitas vezes aqui na igreja de Itacuruzá, as pessoas chegam, você que é o esposo da Gláucia, então eu sou anônimo. Você que é anônimo aqui, né? Eu sou anônimo, esposo da Gláucia. Mas ela foi instrumento das mãos de Deus para levar o marido ao prumo. Isso, para os irmãos que não conhecem, o pastor Vieira é casado com a irmã Gláucia, que foi secretária da nossa igreja por quantos anos? Muitos anos, né? Ela se aposentou aqui na nossa igreja, um trabalho maravilhoso durante anos aqui. Então todo mundo aqui na igreja conhece a irmã Gláucia, né? E o pastor Vieira vem de São Paulo, chegando aqui, ele que é o esposo da Gláucia, né? Então, é extasiante esse estudo que foi feito, que mostra que a pessoa ela pode ser anônima, pode não necessariamente ter uma boa cultura acadêmica. Aí faz lembrar o Salmo 119, 130, a explicação da tua palavra dá sabedoria às pessoas simples. Então, uma mulher, ela pode ser dona de casa, uma mulher simples, mas pode ser uma bênção enorme na vida dos filhos, na vida do esposo também, né? Muito bom essa palavra do pastor Israel a respeito de Manoá e a importância, né,
do casal ali junto, e ela, com todo esse exemplo, também trouxe Manoá para experimentar toda a direção e orientação de Deus para a criação, então ali de Sansão, né? Mas falando sobre criação e educação, nós tivemos uma palavra especial também do pastor Davi no Momentos com Cristo, não foi? Como que foi, pastor? Muito abençoado. Especialmente se o sonho de todo pai, toda mãe é que o filho tenha um bom desenvolvimento escolar e para ter um bom futuro. E para que isso seja possível, é importante que os pais proporcionem um clima ameno, em que a criança tenha condições de pensar, de se desenvolver em casa, de estudar, de fazer, de ir para a escola com tranquilidade, com serenidade, para poder aprender. Que muitas vezes o desenvolvimento escolar não é satisfatório, que ele fica naquele conflito na vida que está no lar, né? E então é muito importante que os pais deem apoio, palavras de encorajamento para a criança. É muito, muito, muito importante. Sejam amigos não legalistas, evitar o legalismo, ficar com muita cobrança, né? É importante cobrar, mas sem peso, sem criar um peso para a criança. Então, o desenvolvimento escolar da criança, do aluno, pode ser muito satisfatório se ele tiver apoio em casa, né? Importantíssimo isso, né? Sim. Nossos pais aqui, nós temos pais, avós também aqui conosco, uma palavra aqui muito importante. E no nosso culto de 9 horas, pastor, o senhor falou que devíamos ficar na brecha, né? Trazendo essa história aqui de Ezequiel, né? De ficar na brecha, de estar ali em oração, não é? O que nós podemos trazer para os nossos dias, né? Será que nós ficamos na brecha, oração pela nossa família, pela nossa igreja? Será que nós trazemos então a responsabilidade da intercessão? Qual é a importância da intercessão na família, na igreja, pastor Alcemir? Fundamental, né, Samir Vieira? A gente, né, que cresceu na igreja, que tem, né, lido a palavra, é muito interessante, né, que essa história de Ezequiel, do ficar na brecha, tem tudo a ver também com o comer o livro, né? Ou seja, estudar a palavra. Então, uma coisa acaba ficando ligada à outra, né? A oração e a leitura da palavra, porque é através da leitura que a gente vai conhecer o nosso Deus e a gente vai criar o desejo de falar com Ele, porque a oração é isso, né? Falar com Deus. E aí você vê que a necessidade, cria-se a necessidade de estarmos intercedendo por todas as coisas que acontecem. Então, a ênfase da mensagem, inclusive a indagação se você está na brecha, ou seja, você tem intercedido, você tem orado, você tem estado sensível às necessidades do mundo, à necessidade da sua nação, à necessidade da sua família. Então, eu pude, né, ver e captar esse estímulo e para que a gente possa refletir sobre o nosso papel nessa questão de estar ou não na brecha. E isso é resultado, né, desse conhecimento de Deus e automaticamente sabendo que Deus é poderoso para fazer e dar a solução para todos os problemas do mundo. Então, o questionamento de Deus ali era justamente: eu estou procurando alguém para ficar na brecha e não consigo. Se tivesse alguém para ficar aqui na brecha, e aí teve até aquela imagem, né, de um vazamento, então tem aquela brecha, se alguém ficar ali, estanca o vazamento. Então o povo estava ali no pecado, precisava de alguém para interceder. E a gente, pensando nisso, né, a gente logo se lembra de Abraão, né? Lá quando Sodoma e Gomorra estavam para ser destruídos, Abraão, né, esteve ali, né, na sua conversa com Deus, intercedendo por aqueles povos, né, intercedendo por aquela nação, mesmo sabendo que era uma situação muito difícil, mas ele esteve ali: Senhor,
mas se tiverem ali 50 justos, se tiverem 40 justos, e eu creio que quando a gente pensa nessa imagem de estar na brecha, a figura de Abraão, naquele episódio ali, representa exatamente isso, né? Independente do resultado, a gente não pode ficar indiferente ao que está acontecendo. Abraão não ficou indiferente ali a tudo que acontecia a Sodoma e Gomorra, ao destino que estava ali iminente, né, para aquelas nações, mas ele se colocou ali para interceder por eles. E Deus falou, ó, se tiver ali uns 5 ali, se tiver alguém ali, as cidades não serão destruídas. Por quê? Porque Abraão ficou sensível. Então, Samir e Vieira, eu acho que essa mensagem do Israel de 9 horas nos desafia a estarmos sensíveis às necessidades do mundo. Porque a gente ouve muito falar aí, toda hora você vê, agora recentemente, essa semana mesmo, ontem, a gente viu aqui pertinho da gente, aqui em Vila Isabel, né, uma chacina, passaram, tá, a gente fica impactado, mas será que a gente tem orado, né, pela nossa cidade, a gente tem orado pelo nosso bairro, por essa violência que cada vez está aí mais, né, desenfreada? A gente precisa estar na brecha. Eu acho que foi esse o desafio que eu trouxe para mim da mensagem de 9 horas. Pastor Vieira, se nós orarmos, Deus responde, né? Deus faz. Se nós não orarmos também, Deus faz. Deus tem poder de fazer, mas Ele nos faz esse convite. Qual a importância de fazermos parte, de estarmos juntos com Ele, nesse convite que Ele nos chama para estar na brecha, de estar na intercessão? Qual a importância disso? Jesus disse, né, a necessidade de vigiar e orar. Né? Lembra bem isso. E para colocar de uma maneira mais clara essa questão, temos a brecha, essas necessidades de vigiar e orar. Vamos colocar, por exemplo, uma linguagem muito utilizada no futebol. Suponhamos que um grande time, por exemplo, o Fluminense, vai jogar com o Flamengo, por exemplo, né? Aí o que acontece? O Flamengo, embora sendo inferior, ele percebe, procura descobrir no Fluminense onde há brechas para tentar infiltrar ali. O pastor Ceni já está rindo aqui, não ver, mas o pastor Ceni está aqui. Mas eu vou deixar que o pastor Vieira continue. Continue seu pensamento, pastor Vieira, continue. O que acontece? Henrique, que é nosso câmera aqui, que é Fluminense, já está vibrando aqui também, mas continue o pensamento. Continue. Aí o que acontece? Ele precisa estar, alguém precisa chegar, opa, precisa cobrir a brecha aqui. Thiago Santos, vamos lá, cobre a brecha. Então alguém tem que se dispor para que a equipe seja campeã. Aproveitando então o seu exemplo, a gente viu agora no domingo que o Flamengo estava com a brecha ali, o Botafogo aproveitou essa isso mesmo. Ninguém para se colocar na brecha. Ninguém aproveitando aí. Então, algo que nós que brasileiros gostamos de conhecer o futebol. Excelente exemplo, pastor Vieira. Então a gente precisa, por exemplo, na igreja, vamos colocar na igreja, a gente precisa estar suprindo as necessidades uns dos outros, orando, intercedendo uns pelos outros. É muito importante, porque o diabo, quem que ele procura destruir? A liderança, né? Quem que ele procurou atacar? Pedro era um líder ali entre os apóstolos, né? Então o diabo procura, inclusive, usando a mesma linguagem de futebol. Inclusive estava usando até para um membro da nossa igreja, que ele é jogador de futebol lá na Alemanha, né? Então ele estava entendendo, estava com dificuldade em entender o significado da palavra sóbrio. Então eu falei, o que acontece? Um zagueiro, ele é zagueiro, inclusive, o zagueiro ele tem que ser sóbrio, aquele que ele sobe, ele dificulta as ações do adversário. E que Pedro utilizou, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então ele tem que orar no lar, orar pelo cônjuge, orar pelos filhos, né? E na igreja orar uns pelos outros, orar pelos membros, mas não é muitas vezes em termos orar por todos da igreja, é um negócio muito vago. Então a gente lembrar os nomes e ir orando, intercedendo, como Paulo ele coloca em Efésios 6:10, que diz: a nossa luta não é contra a carne e o sangue, contra as obras espirituais. E ele diz, ele estimula os crentes de Éfeso a orarem, e ele diz: e por mim, né?
para que eu receba poder na hora de transmitir o Evangelho também. Então, a gente precisa orar uns pelos outros, orar pelo pastor titular, né? E pelos outros também, e pelos membros também, né? Importantíssimo. E que está ligado também à questão da obediência, que foi o tema do nosso culto das 11 horas. Decida obedecer ao Deus eterno, não importe o preço, decida obedecer. É interessante que, desde pequeno, eu fui nascido e criado na igreja, e desde as primeiras lições de obediência fala sobre obediência. E vamos ouvir sobre obediência na nossa vida cristã toda. Porque, com certeza, é muito importante obedecer. Se a gente não obedece, pastor Alcenir, se a gente não obedece, será que como a gente fica na parada se a gente não obedece a Deus? Porque existe uma vida de obediência, uma vida que também não tem obediência a Deus. Podemos trazer uma comparação dessa vida, como é uma vida com obediência e uma vida sem obediência? O Israel procurou dar ênfase, né, Samir Vieira, a questão da gente saber que os mandamentos de Deus são para o nosso benefício. Eu creio que se a gente conseguir, né, captar isso, né, internalizar, saber que os mandamentos de Deus, eles não são para o nosso mal. Muito pelo contrário, os mandamentos de Deus são todos para o nosso bem. Então, acho que vai facilitar muito a questão da nossa obediência. Porque a desobediência, nessa minha, ela sempre traz consequências. Assim como a obediência traz também consequências positivas, a desobediência vai trazer consequências negativas para a nossa vida. Então, eu acho que racionalmente, ninguém quer ter consequências negativas. Então, quando você pega lá o exemplo do filho pródigo, que desobedece ao seu pai, ele faz uma decisão. E essa questão do livre-arbítrio, né, que vem aí, então, a gente tem a liberdade para fazer as nossas escolhas, para tomar as nossas decisões de obedecer ou não obedecer, ela traz esse peso também, que são as consequências da nossa decisão. Então, quando o filho pródigo resolve e toma a decisão de desobedecer ao seu pai, ele acaba colhendo ao longo da sua vida, da sua jornada, as consequências dessa desobediência, de sair da casa do pai. Então, a ênfase na obediência, sabe, aos princípios da palavra de Deus, elas não tem que ser questionada, elas têm que ser obedecida. E a gente precisa conhecer, né? Mais uma vez a gente volta à questão do conhecimento, né? Aí lá quando Ezequiel é levado a comer o livro, né? E desce doce como mel, né? Simbolizando ali essa questão de você comer a palavra de Deus, de você estudar. Mais uma vez a gente precisa conhecer os princípios de Deus. A gente não pode nunca alegar o desconhecimento dos mandamentos de Deus. Eu não conhecia. Não, porque está aí, está disponível. E ao conhecê-lo, procurar praticar. Porque Jesus mesmo fala, né? Vocês me professam com os seus lábios, mas o coração de vocês está longe. Vocês não praticam aquilo que deveriam praticar. Então, a Bíblia está cheio de exemplos que nos levam, né, cada vez mais a buscar a obediência. A obediência aos mandamentos de Deus só nos traz benefício, nunca malefícios. Não queira ser um Jonas na vida. É interessante que a gente pensa que quando Deus nos traz um mandamento, quando Deus ele nos traz princípios para obedecer, a gente pensa, mas Deus quer isso é por causa dele. Não, ele não precisa, é para o nosso bem. É muito interessante o que você trouxe, pastor Alcenir, algo que o pastor Céu já tem frisado há muito tempo, que os mandamentos do Senhor são para o nosso bem, né? Para termos uma vida abundante, e logo nós vamos chegar nesse tema que foi o tema das 19 horas, é importante obedecermos os mandamentos do Senhor, que eles são para o nosso bem, para termos uma vida plena, não é, pastor Vieira? E para nosso bem, mas não só o nosso, todas aquelas pessoas que estão à nossa volta, a nossa família, no trabalho. Olha só, uma pessoa que é obediente a Deus, no seu trabalho, olha que funcionário que ele vai ser, que exemplo
ele vai ser, que pessoa ele vai ser, porque ele, se ele é obediente a Deus, se ele vai obedecer a Deus, os padrões dele são outros. São os padrões de Deus, né, pastor Vieira? Exato. Vou colocar assim, que nós tivemos por no domingo a orquestra ITA. Isso, foi lindo demais, né? Lindo demais, né? Por que foi lindo? Cada um obedecia cada comando. O tempo certo. A sua partitura ali. Perfeito. Embora fossem instrumentos com timbres diferentes, eles sabiam que precisavam obedecer todas as regras da música. Isso. E para isso, o que cada componente tem que fazer? Dedicar o ouvido. Ele tem que ouvir bastante para assimilar aquilo lá. Aqueles tons, os diferentes tons. E na hora reproduzir em conjuntos, como se colocou. Se nós quisermos viver bem em comunidade, nós obedecermos, assim como na música, obedecermos a regência, e aí vamos produzir algo extremamente agradável para nós e para os outros também. Vamos proporcionar bons momentos para as pessoas, né? Pastor Vieira está ótimo nas analogias hoje, para o CD, ele está demais. Olha que maravilhoso. A gente olha uma orquestra, instrumentos bem diferentes, timbres diferentes, né? Temos de corda, de sopro, de percussão, vários metálicos, vários instrumentos. Quando a gente ouve uma coisa só. E a igreja cantando harmonia. Isso. Fica mais lindo ainda. E pessoas diferentes, instrumentos diferentes, mas quando é feito com harmonia, quando é feito com obediência. E estávamos interessantes ali todos obedecendo a maestrina Mantamara, que estava ali, então, todo mundo ali obedecendo e caminhando tudo certo. Quando a gente anda obediente, podemos andar juntos. E como ele coloca, eu gosto de Filipenses 4, verso 2, ele diz: rogo a Sintique, a Evode e a Sintique, que pensem concordemente no Senhor. Concordemente é o sentido de acorde. Os acordes, eles têm que ser tocados da maneira certa. Então, ou seja, a gente pode ser pessoas diferentes, precisamos entrar num acordo, pensar concordemente. Vamos dialogar, chegar num acordo, né? Andarão dois juntos se não houver acordo entre eles, né? Então, isso mesmo. A obediência, a lei, existem leis naturais que nós temos que nos submeter, obedecer, com satisfação. Caso contrário, é dar murro em ponta de faca. É isso mesmo, pastor Vieira. E nosso culto das 17 horas foi um culto muito especial, muito interessante, porque esse mês de agosto é chamado de agosto dourado devido à amamentação, né? Devido ao mês onde no calendário da saúde mundial tem frisado a importância e os benefícios da amamentação. Nós tivemos aqui conosco então uma especialista na área, fonoaudióloga Paula de Castro, que nos trouxe uma belíssima palestra com muitas perguntas, uma conversa ali, foi um podcast muito interessante. Você pode acessar então. Ela falou com uma delicadeza, um assunto muito importante, e às vezes a gente pensa, nós homens, o que nós temos a ver com isso, né? Quem já passou por essa fase, ou alguém quem vai passar, mas nós vimos que é uma tarefa de todos nós. Até antes de começar aqui, estava conversando com o pastor Vieira e trazendo experiências belíssimas das suas filhas, né, quando eram pequenas. Então, uma tarefa de todos nós para um benefício importantíssimo para o bebê, para a mãe e para toda a família. Então, está aqui a dica: acesse ali o culto do conhecimento, você vai poder ver na íntegra tudo que a irmã Paula de Castro nos trouxe. Chegando então ao nosso culto das 19 horas, pastor Israel falando sobre uma vida abundante. Ele falou sobre a missão. A missão. Existe uma máxima, né, pastor Alcenir, no quartel, o irmão que conhece bem a estrutura militar, que passou quantos anos da vida? Quase 30. Né? Quase 30 anos.
E missão dada é missão cumprida. Missão dada é missão cumprida. Então, qual essa importância da missão, de cumprirmos a missão? Deus nos dá uma missão, né, pastor? Pois é, Samir, tu vê, essa frase aí, né, que a gente é cunhada aí nos quartéis, né, missão dada é missão cumprida. Para que você cumpra, você precisa conhecer a missão. Primeiro ponto. Primeiro ponto. Tem como você, vou cumprir, mas que missão? Que missão, né? Então a gente precisa conhecer a missão. E o Israel procurou, né, dar essa ênfase, nessa reflexão para a gente, porque todos nós temos uma missão. Né? Então quando você busca ali nos personagens bíblicos, você vai ver que todos eles procuraram desenvolver a missão que Deus havia dado. E ele trouxe muito, assim, alguns personagens da história, né? Trouxe ali, né, Moisés, e saiu ali pensando alguns, e trouxe alguns que não são personagens bíblicos, mas são da nossa história. E ele trouxe a história do Eurico Nelson, né? E o Eurico Nelson Conta um pouquinho para quem não conhece, para dar aquela água na boca e para ir procurar, então, para ler a história de Eurico Nelson. O Eurico Nelson é conhecido como o apóstolo da Amazônia, e não é à toa, né? Esse camarada sai de um outro país, vem para cá no final do século XIX, do século XX, e enfrenta ali todas as dificuldades da floresta amazônica com uma missão bem específica: pregar o evangelho a pessoas que ele não conhecia, que ele não tinha relacionamento. Veja como essa questão da missão de Deus para as nossas vidas, né, Samir e Vieira, foge muito da nossa razão, porque racionalmente a gente não tem explicação para a atitude do Eurico Nelson, né? Como o cara sai de outro país para vir para cá, ir para uma região infestada de doenças que não tinham cura. Inclusive ele acabou pegando, né, malária, pegou todas aquelas doenças ali daquela região, mas ele tinha uma missão a cumprir. A missão de Deus para a vida do Eurico Nelson era muito clara e ele não teve dúvida em obedecer, apesar das dificuldades. Apesar das dificuldades, ele obedeceu com a missão que Deus tinha para a vida dele. E hoje, quando a gente chega ali na Amazônia, a gente continua vendo esse agir de Deus, essa missão de Deus sendo cumprida por jovens que deixam também aí as grandes capitais e vão lá para o interior da região amazônica, meu irmão e minha irmã, para serem ali radicais da Amazônia, duplas que são colocadas nas comunidades para viverem como os ribeirinhos. Eles vão plantar, eles vão pescar, eles vão viver ali dentro daquele contexto dos ribeirinhos para cumprir com a missão de Deus para a vida deles, que é de pregar o Evangelho, levar o Evangelho não somente com palavras, mas com a própria prática, né? É o cumprimento da missão. Então, esse descobrimento, qual é a minha missão? Eu estou aqui no mundo para ganhar dinheiro, para ser um grande profissional, para ficar rico, para ter... É essa a minha missão? Ou não? Ou existe algo mais? Existe uma missão muito maior do que tudo isso que o mundo às vezes prega e quer nos impor como se fosse o nosso ideal de vida. O ideal de vida para o cristão, baseado na palavra de Deus, é glorificar o seu nome. E nós vamos cumprir com a missão que Deus tem para cada um de nós, quando nós formos relevantes numa sociedade que cada vez mais não quer saber de Deus. Mas ao cumprirmos com essa missão, Samir e Vieira, nós estamos mostrando ao mundo que vale a pena ser obediente à missão que Deus tem para cada um de nós. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Pastor Vieira, esse assunto é um assunto que mexe muito conosco, a questão da missão. Se existe alguém então aqui conosco, está cultuando conosco aqui, está nos assistindo agora e não sabe a sua missão, quais são os caminhos que podem nos levar então a compreender a missão? Qual é a nossa missão, pastor Vieira? Uma questão assim, natural quando está em contato com o cérebro, que seria Deus, vamos colocar assim. Né? Assim como no corpo humano, a gente não fica, qual a função da minha mão? A minha mão esquerda, por que eu tenho a mão esquerda? Então, cada um tem uma função. Agora, se eu tenho uma lesão na minha mão esquerda,
É óbvio que ela precisa ser tratada para que todo o corpo funcione bem. Então aí vai e procura um fisioterapeuta, por exemplo. O pastor Vieira hoje está demais nas analogias, hein? Olha, tremendo. Mais uma aqui que entra no livrinho. Continue, por favor, pastor Vieira. Então cada um tem uma missão que Deus dá que é de suma importância. Agora, deixa eu fazer um adendo antes. Bom, deixa eu colocar primeiro. Vou colocar. Estava num conflito, qual falar primeiro? Por exemplo, eu vejo numa igreja um rapaz. Eu fico pasmo de ver a dedicação que ele tem de fazer coisas que aparentemente são simples, mas que o culto poderia ter um prejuízo muito grande se ele não estivesse lá desenvolvendo a sua missão. Muitas vezes ele vai, chega no culto, vê se as Bíblias estão lá em ordem, se a água do pastor está lá, a hora que ele está sempre pronto para servir sempre ali o pronto pastor para no culto, servir. né? Isso. E muitas vezes ele faz, não faz para aparecer. Nunca. Ele faz com toda delicadeza, vai lá, confere, a água está ali, a Bíblia está ali, os livros, o iPad pastor Israel já está ali pronto, né? Precisa de uma coisa, ele corre no gabinete, vai lá, pega e está ali, rapidamente está ali. Então, coisa assim, então ele tem uma missão de suma importância. Isso. Então, muitas vezes, a gente fica, às vezes, vamos colocar na igreja, quando o Tiago ele coloca: meus irmãos, de onde vêm as contendas, as guerras que há entre vocês? Não vêm dos vossos maus desejos, cobiçais e nada tendes, pedis e não recebeis, porque pedis mal para os vossos prazeres. Ou seja, pessoas que muitas vezes querem ter cargo na igreja, muitas vezes querem notoriedade. E Alfred Adler diz que existe no ser humano um complexo de inferioridade e de superioridade. E que muitas vezes a pessoa ela tem um complexo de inferioridade, então ela quer ter uma posição de destaque. Se eu não fizer isso, Então, aquilo que eu tiver, que Deus me deu a missão, que Ele sabe o que é melhor, Ele conhece. Como o salmista diz: Senhor, o Senhor conhece meu ser, antes que eu fale qualquer coisa, o Senhor conhece meu levantar, o Senhor viu os meus ossos ainda sem forma. Então Ele conhece a nossa estrutura, todo o nosso potencial. Ele vai nos colocar para desenvolver aquela missão, para que o nome dele seja exaltado e nós sejamos felizes. É simples isso. Isso mesmo. Então a importância de sabermos qual é a nossa missão. E só vamos saber, trazendo essa maravilhosa analogia, se estivermos ligados com o cérebro, que é Deus. Então primeiro nós só vamos saber se estivermos conectados, e se nesse caminho, estiver passando então todas as conexões, se não tiver nenhuma ruptura, e a ruptura nós podemos chamar essa ruptura de pecado, Então a primeira comunhão, quebra essa comunhão. Então a gente precisa primeiro estar em comunhão, saber a vontade de Deus e obedecer. A mão só vai pegar algum objeto de uma forma correta se estiver obedecendo o cérebro. Se ela não estiver obedecendo, ela não vai pegar então de uma forma. Então estar em comunhão, saber qual é a vontade de Deus. E outra coisa também, conhecer os dons, os talentos, as funções. Perfeito. O coração só faz a função do coração, não faz a função do rim. Ele conhece as funções, ele trazendo então da sua excelente analogia para o corpo humano, ele conhece as funções dele. A questão de bombear os átrios, ventrículos, como que vão bombear, e o rim sabe filtrar. Perfeito. Ele conhece no corpo, e podemos colocar então o corpo como o corpo de Cristo. Então a função no corpo de Cristo, como que eu vou exercer a função, a minha missão? O coração sabe, o rim sabe, a mão sabe, porque estão conectados. Quando não estão bem conectados, não realizam bem a sua função, a sua missão. Pastor Vieira, pastor Senir, e indo para o final da nossa resenha, eu quero fazer essa pergunta: qual é a sua missão? Reflita e seja conectado ao cabeça, que é o Senhor Salvador Jesus Cristo. Pastor Alcemir, você pode
então nos despedir com uma palavra de oração? Deus amado, nós te agradecemos por podermos, apesar de nós sermos comandados pelo Senhor, dá-nos a consciência daquilo que o Senhor quer para a vida de cada um de nós. Dá-nos a determinação, a força de vontade para estarmos neste mundo, cumprindo com a tua missão. Amém. Para a vida de cada um de nós, para a tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Amém, amém. Que Deus abençoe a sua família, que Deus derrame graça sempre sobre a sua vida. Até a próxima!